Muito bem, uma ótima tarde para você, tarde linda que está fazendo hoje. E hoje estamos aqui ao lado de Erivaldo Ribeiro, um grande locutor de rádio, que hoje vamos conhecer um pouco da história dele. Como ele se iniciou no rádio, como é que está sendo. Vamos conhecer um pouco da história de Erivaldo Ribeiro. Boa tarde, Erivaldo. Conte para nós como é que você começou no rádio. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos os ouvintes e a todos que nesse exato momento que estão ouvindo, estão assistindo a gente. E é um prazer receber o locutor Davi, que é locutor também da rádio Cristal FM. Bom, a minha história do rádio é uma história impressionante, é uma história como começou no rádio, né? O rádio, ele nasce no sangue, ele vem no sangue. O rádio, como começou a minha história do rádio, eu morava na roça e minha mãe, meus irmãos, todo mundo morava na roça. E o meu pai, ele tinha uns rádios, né? Aqueles radão, aqueles rádio sempre, os rádios, aqueles rádio antigo. Então meu pai de madrugada ele ligava o rádio, bem cedinho ele ligava o rádio, em cima de uma travessa, e a gente deitado na cama e a gente acompanhando os programas, como o programa do Zezão Abrão, o programa do Zé Bete, na Record, também na Sociedade da Bahia, também Rádio de Belém, Tamojuara. Então, Rádio Nacional de Brasília, com Maurício Fares, Luiz Roberto. Então, a gente ouvindo rádio, criança, e a gente foi criando aquela vontade de conhecer o rádio, conhecer o locutor, conhecer o rádio. E aí, como criança, levantava cedo e assim foi dando aquela paixão de conhecer o rádio, achava bonita a forma que eles falavam. A gente morava na roça, bem longe de gente. Então, assim, foram os primeiros passos do rádio, foi isso, de ouvir os outros rádios. Se aquele tempo era um tempo muito diferenciado como o tempo que nós está hoje, mas qual foi a sua inspiração a ser um locutor como você é hoje? Bom, isso, Davi, é o seguinte, eu era peso de língua, no caso eu era gago, né? Muito difícil para falar, não falava com as palavras certas. E, na verdade, até ouvir o rádio, eu não fui dando vontade de ser locutor, porque, até aí, eu ouvindo os rádios, eu não dei vontade de ser um radialista, trabalhar no rádio, nada disso. Na verdade, o que me fez eu criar uma paixão pelo rádio, eu não conhecia carro de som, eu não conhecia locutor, nunca tinha visto um locutor de rodeio, nada disso. E um dia eu estava na minha casa, juntamente com a minha família, e eu sofri uma dor de dente terrível, uma dor de dente que essa dor de dente era horrível. A boca inchou, aquela bocona inchada. E nós morava distante de 80 quilômetros a 100 quilômetros da cidade grande, onde extraía dente. Então, ali meu pai falou para mim que era para mim sair para pra cidade chamada Santana do Araguaia, para mim extrair o dente, né? E aí, naquele tempo, era os ônibus da Transbrasiliana que ia para Santana do Araguaia. E eu entrei no ônibus Transbrasiliana e fui. Ao descer lá na rodoviária de Santana do Araguaia, ia passando uma Veronese. Então, nessa Veronese é um carro de som e é um locutor de rodeio. Ia dentro daquela Veronese, chamando o povo da cidade, convidando a comunidade para participar de uma festa de pinhão. Mas quando eu ouvi aquilo ali, quando eu escutei aquela voz daquele homem, mas eu me apaixonei pela voz daquele homem, fiquei doido. Na mesma hora eu pego a minha chinelinha que estava no dedo, de pé, aquela chinelinha cariri, e eu peguei, botei no dedo e saí atrás da caminhonete, né? Ouvindo aquela voz daquele camarada, aonde ele falava dessa forma, até nunca esqueci até hoje, quando ele falava assim:
Alô, Santana do Araguaia, hoje a festa do peão, uma festa mais emocionante, será uma festa mais bonita. Aí ele gritava, segura, peão! Eu falei, meu Deus do céu, é muito bonito, é lindo demais. E eu não queria me apartar da Veronese, eu não queria apartar da caminhonete. Ele falando e eu andando atrás, ele falando e eu andando atrás. No final da história, eu fiquei parecendo o chão, vermelhinho de poeira. Aí eu saí dali já com a intenção. Eu falei, eu era gago, né? Eu falei, eu vou arrancar o dente e eu vou me embora para casa. E quando eu chegar lá em casa, eu vou pegar o facão e eu vou pro mato. Foi isso que eu fiz. Então, naquele dia, peguei o facão e fui para a mata. Cheguei em casa com o dente arrancado, saindo sangue. Peguei o facão, fui para a mata. Cheguei lá, subi nos pau. Aí eu comecei a falar, igual aquele locutor. Alô, Santana do Araguaia, hoje a festa do peão, a festa mais emocionante e tal. Quando eu pensei que não, o meu gaguejo tinha acabado. Aí eu não tinha mais gaguejo. E aí eu tinha que estar falando todo dia eu tinha que estar falando. Porque eu fiquei com medo de parar de falar e o gaguejo voltar de novo. Então, eu era todo dia dentro dos matos, todo dia dentro da mata, e eu falando, porque quando a gente era gago, a gente tinha vergonha de comunicar. A gente tinha vergonha de falar, vergonha de estar no meio do povo, as pessoas ficavam rindo da gente, aquela coisa toda, entendeu? Então, foi daí que surgiu a vontade de ser locutor. Nem foi nem tanto de ouvir o rádio lá atrás, foi através, a partir do momento que eu ouvi o locutor, aí eu me deu aquela vontade, disse, rapaz, eu vou ser um locutor de rodeio. Na verdade, não queria nem ser locutor de rádio, eu queria ser um locutor de rodeio. Era isso que eu queria na minha vida. Podemos ver que você criou uma certa paixão pelo mundo do rodeio, mas como não deu certo no rodeio, você teve que partir para a rádio, você criou uma paixão maior. Como é que foi essa iniciativa? Qual a primeira rádio que você trabalhou? Como foi o seu primeiro dia? Ficou nervoso? Conta para nós. Pois é, então, justamente é isso mesmo que no início que eu vi a voz do rodeio, a voz do locutor de rodeio, entrou a paixão do rodeio, né? Não deu nada de pensar, de querer, de ser de rádio. A minha paixão foi do rodeio. Mas como eu morava na roça na verdade, eu acho que nem existiria o rodeio naquela época, assim, naquela região, então não teve condição. Nem eu chegar numa arenda, naquele tempo não tinha televisão, não tinha, na época eu era pequeno, não tinha televisão lá onde nós morávamos, nem sabia o que era isso. Então, aqui dali, Davi, todos os dias, a partir do momento que eu conheci o locutor de rodeio, eu fui fazendo todo dia no mato, todo dia, isso era todo santo dia, eu fazia aquela locução do mesmo jeito que ele fazia lá na cidade. Então eu fazia todo dia. Bom, fui crescendo, e a paixão toda a vida de ir para o rodeio, né? De querer ser o peão, querer ser o locutor de rodeio. Bom, e até quando eu fiquei já grandão, fui trabalhar nas fazendas, trabalhar de mexer com gado, mexer com tropa, essas coisas todas, já virei peão do gado. Aí aqui a paixão criou mais ainda. E através disso aí, a gente foi ouvindo os rádios, os locutores de rádio, e até um certo dia eu comprei vários toca-fitas, eu comprei uns 3 toca-fitas e fui colocando uma fita de um lado e a fita do outro, e eu começava a gravar, falando, né? Falando a minha voz, e eu mesmo falava para mim mesmo, falava assim, olha, esse vozeirão aí, cara, essa voz aí vai ser uma maravilha no rádio. Então eu acho que eu vou ser do rádio. Então foi a hora que foi desmembrando do rodeio para me passar por rádio. Aí eu comecei a ouvir rádio, e gravando fita. E aí teve um dia, de tanto eu gravar fita, eu até falei que eu era doido, né? Eu tinha vários rádios dentro de casa, vários. Até hoje eu tenho vários rádios em casa aqui. A coisa que não falta para mim é Bíblia e rádio. Aonde eu tiver tem um rádio ali, perto de mim ali. Então, aquele dia, eu de tanto ensaiar, por tanto eu ouvir fita, aí deu um desânimo assim na minha pessoa. Aí o meu estudo é muito pouco, né? Que eu não tenho estudo, o estudo é pouquinho. Aí eu peguei e pensei assim, rapaz, você quer saber de uma coisa? Eu tô ficando doido, tô ficando maluco.
esse negócio aí não vai funcionar, porque eu não tenho estudo, né? Como é que eu vou chegar no rádio, sendo que eu não tenho estudo, né? Aí até eu cheguei a falar assim, Deus não vai me dar essa oportunidade para mim, porque eu sou bobo, sou besta, eu não tenho condição de chegar no rádio. E aí eu peguei e fui pro monte, né? Fui pro monte, eu orava nos montes, nas serras. Aí tava em cima do monte orando lá. E de repente eu ligado ali no rádio, né? E aí eu ouvi uma voz, a primeira vez, uma voz bonita, uma voz limpa, uma voz bem fantástica mesmo. Aquela voz dizia assim comigo assim, ó, esse sonho que a gente deu foi Deus. O cara falava comigo, né, o locutor. Disse que quem deu aquele sonho foi Deus e Deus ia fazer isso na minha vida. E que eu não desistisse não. Porque assim como Deus pegou Moisés, Deus ia pegar eu também, ia fazer uma mudança na minha vida, né? E naquele dia eu tomei posse, diga, é eu mesmo, eu sei que Deus vai fazer isso na minha vida. Aí eu, mais ou menos uns 3 dias, chegou um locutor na nossa casa, tal, chamado Jonathan, né? Quando ele chegou lá em casa, eu conheci a voz dele, eu falei assim, vixe, rapaz, esse cara aqui é um locutor da rádio. Aí eu comecei a falar para ele, né, do meu trabalho, do que eu gostava, do que eu queria ser um radialista, né? Aí ele pegou e falou assim, Orivaldo, se esse é o sonho seu, você vai pro rádio. Você vai pro rádio sim, que eu vou te levar pro rádio. E aí com 3 dias que eu tô naquela fazenda, ele me levou pra rádio Anhanguera-M, lá em Araguaína, né? Rapaz, amanhã eu fui feliz demais da vida, eu fui tão feliz da vida, alegre de um tanto, que eu nem dormia de noite, de tanta vontade de chegar naquela rádio. E quando eu cheguei naquela rádio, eu pedi para Deus, para que Deus me desse para mim ali um sinal, né? Para mim saber se na verdade eu era mesmo do rádio mesmo, né? E quando eu cheguei naquela rádio, eu abracei o estudo da rádio, agradeci a Deus por ter chegado até ali. Aí o locutor me deu, acho que foi 1 minuto, foi 2, foi coisinha ligeirinha assim, rapidinho. Aí ele falou que eu estava naquele estúdio, estava ali para realizar um sonho. E aí ele me deu a oportunidade para me falar, né? Rapaz do céu, mas quando eu comecei a falar, os telefones começaram a tocar para tudo quanto é lado. Aí o pessoal, acho que de outros países aí, de outros lugares, e começou, né? E fazer procura para mim, procurando. E que tira a minha pessoa, que estava sentindo tremedeira lá onde estava sentindo arrupiado. Então, assim, aí foi, no momento, foi a primeira vez que eu entrei no rádio, foi nesse dia. E aí esse próprio Jonas aí falou para mim assim, se você quiser vir trabalhar aqui no rádio, eu vou te ajudar, vou te ajudar. E aí eu peguei, voltei para a fazenda, com mais ou menos 1 mês eu saí da fazenda, porque a fazenda vendeu, né? Aí fui para a cidade de Nova Olinda, aí eu, na igreja Deus e Amor, na época já era crente, já passei para ser crente. Aí o pastor da Deus e Amor falou para mim assim, eu tava te ouvindo aquele dia aqui no rádio, você não quer trabalhar aqui na Rádio Anhanguera, fazer o programa Voz da Libertação? Aí eu falei, rapaz, que era a coisa que mais eu quero na minha vida. Aí eu peguei, foi a primeira rádio que eu entrei, foi a Rádio Anhanguera-M, no programa, meu dia, né, programa da Voz da Libertação da Rádio Anhanguera-M. Então foi assim que eu cheguei no rádio. E perante esse tempo sendo radialista, você teve alguma dificuldade, já chegou ao ponto de desistir, teve algum problema ou sempre teve ele firme no batente? Conta pra nós. Rapaz do céu, mas falar a verdade, a dificuldade foi grande demais, porque eu não sabia falar direito, né? Então,